abrir uma empresa e, de repente, prestar serviço exclusivamente só para mim. Vira o funcionário empresário. É o empregado empresário. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast, esse canal que trata de assuntos tributários, contábeis e econômicos. E mais uma vez, a dupla se repete aqui conosco. Ficou algumas arestas na nossa última reunião, na nossa última bancada, e a gente vai matar esse assunto aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase em contabilidade, sócio do grupo Evox Fiscal. Estou aqui ao meu lado. Daqui a pouco eu apresento a turma de peso aqui para vocês, tá? Mas ao meu lado está meu sócio, Gersino. Obrigado mais uma vez, Gersino. Obrigado, Darcy. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês mais uma vez. Prazer mais uma vez participar desse podcast. Meu nome é Gersino Neto, sou especialista em direito tributário com ênfase em transação tributária. Obrigado, Gersino, de novo. Obrigado, Darcy. Senhor Itamar, tributarista e contabilista, especialista em CMS, fora outras coisas que você preferiu deixar para depois. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, e hoje a gente termina aquele primeiro assunto. Tudo bem, Darcy? O bom que o Darcy sempre... Ele tem uma ilustra bem, né? Eu gosto demais. Muito obrigado pelo convite e será um prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, Itamar. Marcão, ou Marcos Barbosa? Marcão, não tem problema. Marcão? Sim. Pessoal, vou apresentar o Marcos Barbosa para vocês, depois vocês pesquisem da forma que vocês quiserem, ok? Marcos Barbosa, advogado e contador, milita na área contábil e tributária há mais de 25 anos, ex-consultor IOB e Cenofisco, dentre outras coisas mais aqui, para a gente curtar também. Marcão, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Eu que agradeço pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês. Maravilha, maravilha. Obrigado, Marcão. Obrigado, Itamar. Muito obrigado Pessoal, a vocês pelo convite. Só para a gente partir do ponto a discutido e o que levou esse podcast de hoje, e também o principal motivo de hoje, mas a gente é bom levantar o anterior que vocês tiveram conosco. E a gente falou muito de empresas, em aberturas, as principais dúvidas, qual é o melhor regime, as situações que acontecem às vezes com a empresa que está no Simples, que entra na zona de risco quando continua no Simples, mas é tratada como empresa normal e acaba pagando ISS ou ICMS por fora. Aquela situação onde o próprio regime quebra a empresa sem ela saber e sem ter tido a dignidade de saber que tinha uma melhor escolha depois. Perfeito. Então a gente alavanca de uma outra situação agora. O de hoje nós vamos debater empresas que são do Simples ou são de outros regimes, que abrem, por exemplo, a empresa do lucro presumido, que abre uma do Simples. A gente sabe que isso pode, obviamente tem os regulamentos para tudo isso, né? Mas vamos falar o seguinte, várias empresas do Simples para o mesmo grupo econômico, o que acontece? Ou empresas de determinado regime que abre uma para economizar certo tipo de tributo. Nós vamos falar aqui de situações de risco, situações de crime tributário e por aí vai. Você começa com as perguntas, Gersino? Eu já tinha uma na veia. Eu já tenho uma no gatilho aqui para eles. Já vou começar já direto ao ponto, né? Vamos lá. Senhores, a gente sabe que é uma prática no mercado e infelizmente é uma prática, né? Eu tenho que usar essa palavra mesmo, não posso me furtar disso. De empresas que estão no lucro presumido ou lucro real e abrem empresas no Simples exclusivamente para alocar os empregados que deveriam estar nessas empresas do lucro presumido ou lucro real com um único fim, reduzir a carga tributária previdenciária. Ok? E aí? Isso é uma evasão, uma elisão fiscal? Isso é um planejamento tributário correto? Isso é um crime tributário? Isso é uma sonegação? Que negócio que é esse? Vocês já viram isso ou só acontece conosco aqui? Nossa. Nunca vimos isso. Todos os dias. Todos os dias. Pessoal, é importante o pessoal saber o seguinte, as perguntas aqui são para dar dignidade para você saber o que acontece, tá ok? Perfeito? Vamos lá então, Marcão. Na verdade, assim, eu vejo como sonegação. Sim. Porque a partir do momento que você está abrindo uma empresa, seja pelo Simples, apenas para alocar os colaboradores, você está aí fraudando o fisco. Principalmente parte previdenciária, SAT, RAT. Sistema S. Sistema S. E o grande problema também que nós temos aí, um grande risco jurídico, porque a partir do momento que eu abri uma empresa, né, coloquei todos os meus colaboradores
dentro dessa empresa do Simples para pagar tributariamente um valor menor, eu corro um risco porque esse colaborador ele está trabalhando para 2 empresas. Sim. E a partir do momento que ele está sendo desligado, né, ele está cumprindo os 3 sistemas clássicos, né? Subordinação, tem salário e habitualidade. A partir do momento que ele tem as 3 regrinhas, ele pode entrar com uma ação contra essa empresa do lucro presumido e ele vai ter os mesmos direitos, já que está tendo o quê? Ele está prestando serviço para 2 empresas, ou grupo econômico. Mas você sabe que, às vezes, a gente percebe que esse funcionário nem sabia. Ele, por exemplo, trabalha em indústria. Indústria X, um supermercado, um comércio, enfim, varejo, serviço. E ele é contratado numa empresa Y, mas com o nome fantasia é o mesmo, então ele nem sonha que isso está acontecendo. Então, é porque você entrou no meio da situação trabalhista. A gente até poderia, em outra situação... Sim. Né, mas é interessante que o que o Marcão acabou de falar foi o seguinte. Primeiro que ele falou, dentro da pergunta que eu fiz, do que seria isso, ele já deixou claro, né? E Marcão, muito obrigado por você ter sido tão sincero e verdadeiro na sua resposta e direto. Você não ficou enrolando. Você foi direto, só isso é sonegação. E ele foi mais além, ele foi para além da minha pergunta. Ele falou, além de sonegação, além de ser um crime tributário, eu já estou estendendo aqui, viu? Já falando de crime. Ele deixou claro do risco trabalhista, né? Falou assim, não quer dizer que porque ele está lá na empresa do Simples, que a empresa principal, que é a empresa que está lá no lucro real presumido, ela vai se eximir de responsabilidades trabalhistas desse funcionário que foi realocado nessa empresa do Simples. E aí eu te pergunto, Itamar, a sua opinião é a mesma do Marcão ou você pensa diferente? Não, é a mesma. Até se você... E o Daci fez um comentário legal também, que é o quê? Às vezes o funcionário, ele não sabe. Sim. Por quê? Eu tenho uma empresa, eu estou com uma carga previdenciária enorme, o que eu faço? Eu abro uma empresa no Simples, tiro esse pessoal, loco no Simples e beleza. O cara nem sabe, é o que o Daci falou. Razão, nome e fantasia, a mesma. Sim. A mesma. E o mais interessante é que isso é constante. Eu tenho um cliente, nós temos um cliente que ele fez isso. Então, o que ele fez? Ele pegou o nome fantasia e colocou o mesmo. E continuou. Hoje ele está com um processo enorme, que era uma empresa grande, 750 funcionários. Cara, o cara hoje está com um processo enorme porque a Previdência está cobrando tudo. Como grupo econômico. Grupo econômico. Ele fez isso e não foi com uma empresa, ele fez com 4 empresas. Ia tirando de uma para outra, e não se atentou. E é o que o Darcy falou, o funcionário não sabe. Onde que vai descobrir isso? Quando o funcionário é demitido, que aí vai para um advogado, né? vai para o advogado, e o advogado começa a pegar, aí sim, porque para o empresário está tudo certo e para o funcionário está tudo certo. Na hora que ele é demitido, aí sim, aí ele vai, e aqueles advogados que a gente sabe que só faz isso, aí grupo econômico. Então, eu concordo plenamente com essa opinião do Marcos, é isso, é sonegação. Então, hoje assim, esse caso que eu citei, ele veio de outra contabilidade com esses problemas, quer dizer, ele foi mal assessorado, né? Não teve um planejamento e nenhuma assessoria correta. Sim. O que faltou? Contador e um advogado tributarista. Para ajustar isso, né? E então ele teve esse caso, ele está com um problema seríssimo, onde estão fazendo um reestudo de tudo, analisando tudo, para ver o que é possível fazer uma defesa decente e correta. Para ajustar para minimizar essa situação dele, né? Porque ele já está. E esse tipo de cliente, de caso, chega todo dia no escritório. Itamar, e você falando desse caso, na Evox nós tratamos disso o tempo todo. O tempo todo bate clientes na nossa porta com esse mesmo problema. Eu tinha já com auto-infração, Receita já cobrando e com esse mesmo problema. Tratando como porque ele tratava esquema então fraudulento. Quadrilha, já chegaram ao nome de quadrilha. Ações de crime tributário. Formação de quadrilha no estado do Rio Grande do Sul, chega fazendo isso aí que você acabou de falar. A Previdência, né? Então, porque essa é verdade. a slogan, né? O slogan Normalmente, quando chega no nosso escritório, ele já
está com um processo na Polícia Federal. E olha, já saiu da Procuradoria e já está na Federal. Quer dizer, aí... É o crime por conta da fraude. Por conta da fraude previdenciária. Sim. Não tem jeito. Então, e isso é o que você falou, assim, é todo dia. Todo dia. São erros grotescos, porque o cliente ele é mal assessorado, ele só vê o resultado, mas ele não está pensando lá na frente. Ele só vê economia no momento, né? Mas sabe o que acontece? É porque o empresário, ele quer, de fato, aumentar o seu fluxo de caixa. Isso é natural. E é natural. Me estranharia se fosse o contrário. Eu não li com lucro. Não, então você não pode ser empresário, né? E às vezes é o que você falou, é mal assessorado. Porque a maioria dos empresários, quando toma conhecimento, fala, cara, eu não imaginava que eu estava em risco, que eu estava fazendo algo errado, né? Algo de errado. Então, você que é empresário, se você está com uma situação semelhante a essa que a gente acabou de falar aqui, de empresas no lucro real, lucro presumido, e uma empresa no Simples Nacional com seus empregados, busque uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica para corrigir isso logo, para corrigir isso rápido. E até fazendo um contraponto a isso, né? Também existe aquela situação ao contrário. Eu simplesmente faço um acordo com o meu colaborador e peço para ele abrir uma empresa no Simples. O risco é o mesmo. Ah, você já está dando uma dentro do que nós às vezes falando. Acontece. Sim. Então, por exemplo, eu sou colaborador aí da Evox, você simplesmente chega para mim e fala, olha, pede demissão, abre uma pessoa jurídica, optante pelo Simples, só que eu tenho o quê? Eu tenho as mesmas regras. Vou te pagar subordinação, um pouquinho mais. te pago um pouquinho mais, né? Às vezes não te dou férias, ou te dou. Bom pra mim, bom pra você. Bom pra ambos os lados. E eu tenho a mesma regrinha. Eu tenho subordinação, eu tenho habitualidade, eu tenho salário. E o que acontece? Nas ações trabalhistas, hoje, está se ganhando porque é a mesma regra. Continua se tendo como sendo o quê? Sonegação. E não basta, Marcos, eu, empresário, salário. abrir outra empresa, ok? Mas eu também posso estar induzindo o meu colaborador a abrir uma empresa e, de repente, prestar serviço exclusivamente só para mim. Vira o funcionário empresário. É o empregado empresário. Empregado empresário. Ou seja, a regra, o risco é o mesmo. É importante dizer que isso é legítimo. Empresa de MEI pode prestar serviço, de fato. A gente não pode confundir as coisas. Sim. Porque, não pode ter exclusividade. Vamos dar um exemplo de um supermercado. Ele é um açougueiro dentro de um supermercado. Ele, todo dia lá trabalhando, batendo ponto, cortando a carne somente para aquele supermercado. E aí, automaticamente, abre um MEI ou abre um Simples. Então, para fins trabalhistas, para as regras, é a mesma sistemática. Agora, imagina esse desenho. Esse funcionário que abriu a empresa do MEI presta serviço para aquele supermercado, mas ele presta para o seu supermercado? Aí, nesse caso, não. Aí ele é um prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço, tem a sua remuneração, tudo bonitinho. Não, eu fiz questão de falar isso porque às vezes a gente fala, não pode, um MEI vai... Cara, não regra geral. Não é regra geral, não confundam. Na verdade, você não pode ter a chamada o quê? Habitualidade, exclusividade. Então, imagine que, de repente, você me contratou, ok? Eu sou seu funcionário, você mandou abrir uma empresa, só que a exclusividade só minha. Se isso acontecer, e detalhe, horário você define, né? Segunda a sexta. E faz direitinho. Faz direitinho, tem horário de entrar, horário de sair, e tem o salário fixo, e 13º, mais o quê? Emitindo 13 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje o fisco consegue pegar muito fácil, né? Além da Lei Complementar 123, desenquadrar essa empresa por causa do REINF. Porque se eu estou emitindo uma nota fiscal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Então, ou seja, eu só emitir nota fiscal para vocês, Marcão, mais um risco também. É o seguinte, por isso que o canal nosso é contábil, tributário e econômico. Porque às vezes o conselho veio da parte econômica. Sim. Mas ele não vem do tributário. Ele não sabe ele sabe que está economizando, mas não sabe que está cometendo um crime. Sim. Ok? Sim. E às vezes, o risco. Exatamente. Então, vamos imaginar que isso acontece muito com a empresa, por exemplo, do lucro real. Obviamente, ela paga a patronal para os funcionários ali. E tem gente que tenta fazer isso que a gente acabou de falar, mas da forma certa e ainda acaba errando também por causa de uma outra situação. Então, imagina uma empresa o mesmo exemplo do supermercado que eu acabei de falar aqui agora, tá? Não tô pegando o pé dos supermercados, não. Eu só eu falei pelo contrário. Indústria, tanto faz, podia ser serviço. Prestador de serviço, advogados. Tanto faz. Eu dei o exemplo do supermercado. Imagina o seguinte: ele é uma empresa do lucro real.
E lucro real a gente fala de Despesa. apuração, insumo, crédito de PIS e COFINS para pagar menos PIS e COFINS na saída. E o funcionário dele, que não é um insumo, não é um crédito de PIS e COFINS, a gente sabe aí. disso, aí ele vai e coloca, ele abre uma Uma empresa de forma empresa. legítima, Isso. uma empresa do Simples de forma legítima, que recolhe a patronal, porque tem, como é que é, Marcão? Anexo Aí vamos- 4? é É isso isso? que eu ia falar. Aí depende do anexo. Aí não vai estar Se no for- anexo 3. Se ele, de repente, ele tiver no anexo 3, não tem problema nenhum. Não, o Mas anexo nesse caso 3 é ele não poderia, Isso. né? Aí, não, no anexo 3 você, de repente, não seria considerado como cessão de mão de obra, mas ele abriu no anexo 4. Recolhe a parte previdenciária. Aí tá recolhe fazendo os- bonito. Tô fazendo certo. Entre Por aspas, por enquanto tudo certo. Então vamos lá, olha aqui, Só ó. que o detalhe, esse cara é exclusivo. Então, é isso que eu ia chegar. Aí esquece, é sonegação. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a sua idade, tenho o salário e a habitualidade, eu sou empregado. E se eu sou empregado, E exclusivo, né? exclusivo, e se eu sou empregado, o que aconteceu? Tudo aquilo que eu recolhi dentro do Simples, numa ação trabalhista, ele vai perder. Então, hoje já tem várias jurisprudências, hoje nós já temos várias decisões, todas dando o quê? Favor ao contribuinte. Por quê? Ele não é um empresário, ele é um empregado. Contribuinte não, trabalhador, né? Desculpa, pra... desculpa, Trabalhador. ao trabalhador, Isso. perdão. Ok. Sabe o que eu já vi? Na ânsia de, ao mesmo tempo, ser um economista ferrado, o próprio, no exemplo do supermercado, poderia ser indústria, enfim. Sim. Ele que às vezes tem 5 indústrias, 5 supermercados. Ele abre uma empresa do Simples, dessa forma, anexo 4, né? De fato, ele Isso. pode prestar serviço, terceirização de mão de obra, e ele começa, então, a prestar serviço para ele mesmo, mas dessa vez para o grupo inteiro. Aí ele começa a fazer de forma legítima. Só que aí ele está contabilmente correto, tributariamente correto, mas começa a ter prejuízo, a parte econômica ficou ruim. É isso aí. Como é que o pilar é importante, né, Marcão? Eu imagino que Sim. você, que faz o trabalho dos 3 pilares também, você deve se deparar muito em situação assim, né? Sim. Que foge de um, encaixa no outro, e ele vai... O vai ideal pegar. seria ele prestar serviço para todo o grupo econômico, né? Não ter a exclusividade. Sim, E aí, desculpa a brincadeira, né? E na hora de mandar embora essa pessoa, rescindir o contrato, ele não pode sair com o coração peludo. sim. Porque se ele sair magoado, se ele entender, É cobra de todos, né? cobra de todo o grupo. Entendi. E ele entra com uma ação contra o quê? Às vezes, então tem ainda a situação trabalhista. Então, às vezes, a ideia é deixar do jeitinho que tá. Fica aqui no meu CNPJ e pronto. Acabou. Eu nem tava tendo economia. Sim. Mas, enfim. Eu não sei se você queria completar alguma coisa. E além disso, tem um erro que é bem parecido com isso, que é um erro constante também, que a gente depara sempre com isso, que é, além dele abrir, aí ele começa a abrir essas empresas no Simples. 1, 2, 3. primo, o tio. E qual é o erro? Ele tira essa pessoa dessa empresa e coloca na outra. Sim, mesmo endereço. Mesmo endereço. Mesmo endereço. Ela vira sala 1, sala 2. Isso. É um Virou um erro. conglomerado. Você vê, Pois é. nós caímos aonde? Mal. Na sonegação de novo. Sonegação, Sim, crime. Rodou e É, ficou e ele na- mesmo E hoje entrega o quando o governo cara tem entra. condições de fazer esse análise Sim. através do e-social, através do REINF, porque todas essas informações estão amarradas no banco de dados. Então, o cruzamento de dados hoje é muito fácil. Então, eu, de repente, posso receber a notificação de sendo excluído do Simples. Por quê? Porque eu estou prestando um serviço exclusivamente para uma única empresa nesse sentido. Sim. E aí eu fiz o seguinte, peraí, você é empregado ou você é empresário? Né? Dá para definir? O que você é, né? Me Sim. conta aí. Cadê o seu que contrato? troço é Que esse, troço né? é esse? Que troço é esse? Quando a gente foge do Simples Nacional, quando de fato não dá para ser simples. Uhum. Vamos pensar que sua empresa já fatura 1 milhão por mês, já não pode ser simples. Pronto. Sim. Aí, existe essa pergunta para você, para vocês dois, enfim, quem quiser responder. O que é melhor, o real ou o presumido? É normal um empresário perguntar isso para vocês? Ou ele Sim. já fala, já sou melhor isso e pronto? Sim, sim, Como é muito, que, muito e comum. como é que define isso? Darcy, geralmente a gente faz o cálculo aqui pela margem de lucro. Qual é a tua margem de lucro? Pô, eu sou um prestador de serviço. Tua margem de lucro é abaixo de 32 ou acima de 32? Assim, Se a minha margem de lucro for abaixo de 32%, eu vou fazer a segunda análise. Qual é o crédito que eu tenho? Débito e crédito, porque também influenciaria. Porque às vezes eu sou uma empresa, por exemplo, de lucro real e não tenho crédito nenhum.
Só um pouquinho, Marcão. Só para o pessoal entender, o Marcão ele falou aqui se eu for empresa de serviço e eu pergunto se ele tem abaixo ou acima de 32%, porque quando a gente fala do lucro presumido, o governo presume que você tem X de lucro. Por isso o nome presumido. E o lucro real eu pago sobre, de fato, o seu lucro. a realidade que aconteceu. Isso. Então, o governo que presume para as empresas de serviço que tem 32% de lucro, ela considera aquela base de cálculo para acelerar a alíquota em cima daqueles 32%. Tá okay? Isso aí. Na verdade, ele determina, olha, você tem uma previsão de 32%, que muitas vezes não representa a realidade. Faturei, por exemplo, 100 mil, né? E, de repente, uma despesa de 80. Então, eu não tenho uma margem de lucro nunca. Mas o que eu fiz que ele diz? Eu abro mão da tua despesa para presumir, para simplesmente fazer uma previsão de quanto? 32% se for prestador de serviço. Se eu for comércio, 8%. Se eu for revenda de combustível, 1,6%. Se eu for transporte de passageiro, 16%. E com base nessa presunção, eu vou estar pagando o quê? O meu imposto de renda. Então, olha aqui, se eu for um transporte de pessoas, igual você falou, 16%. E eu vou lá de pessoas ou de carga, Marcão? De pessoas. De carga pessoas. É 8%. Perfeito. Então vamos na pessoas. 16%. Mas eu, por um acaso, eu tenho 5% de lucro. Não é isso que está acontecendo. Não. O fisco simplesmente vai fazer o quê? Vou levar os 32, não leva em consideração. Desculpa, vou levar os 16, perdão. E ele não leva em consideração se você teve prejuízo ou se a sua margem foi menor. Já que você escolheu o quê? Uma presunção de resultado. Ou seja, você assumiu o risco tributário. Então, se ele também teve 80% de lucro... O fisco também não vai entrar no mérito, por quê? Perdeu. A presunção foi quanto? 32. É o risco do negócio. Entendi. Por isso que sempre seria ideal, quando eu estou fazendo lucro presumido, eu faço o primeiro ano presumido e vou gerencialmente fazendo um lucro real. Por quê? Eu posso, de repente, num trimestre, ter bombado e trimestre seguinte não. E aí, o que eu teria que fazer? Pô, o que foi mais viável? Eu presumi 32... ou simplesmente pagar o lucro real, que foi efetivo 5, 3, ou pior, prejuízo. Entendi. Por isso que a gente brinca aqui, né? Eu sempre, quando estou dando aula, eu brinco que o regime tributário é que nem casamento. Tem que saber escolher. Tem que saber escolher. Boa. Tem pós e contra. Sim. Né? Porque, assim, não existe uma fórmula mágica hoje, gente. Sim. Não tem como dizer, olha, esse é melhor, esse é pior. Cenários e cenários. Você tem que obedecer primeiramente os limites. Isso. E depois fazer esse tipo de conta. Isso aí. Perfeito. Senhores, o Itamar falou uma situação que é empresas que vão aumentando o faturamento e abrindo mais empresas no Simples. A empresa aumenta o faturamento, abre mais uma, outra. E assim por diante. O fato de fazer isso já seria uma sonegação? De ter várias empresas no Simples, pelo simples fato de que para não estourar o faturamento, já seria uma sonegação? É sonegação, sim, se você analisar. E volto a dizer, falta de planejamento, porque ele vê que vai estourar, abre uma empresa, abre outra. Chegou um cliente para nós... Ele engana a ferramenta. Exatamente. E chegou um cliente para nós que ele tinha 6 empresas. Agora, imagina você. Primeiro, análise. Como é que você consegue gerenciar? Controlar 6 empresas. A confusão de mandar dinheiro de uma para outra. E o erro? Gerencial. O filho era sócio de uma, aí esse filho ele estava na outra com outra pessoa, essa outra pessoa estava na outra. Quer dizer, ele formou um grupo econômico, uma sonegação total. Cara, E já chegou, de novo, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Nossa, no escritório vários assim, mas enfim. Chegou para você. Isso é constante, Então, eu sempre brinco com o Marcos. O turma acha que não pega, né? Sim. Eu sempre brinco com o Marcos. Brinco não, falo sério com o Marcos assim, Marcos. Simples, empresa do Simples, regime Simples, tem que ser muito bem analisado. Sim. Porque... é um erro, ou falta de análise, falta de uma assessoria. Se você olhar, toda empresa, ela abre e não quer. Simples nacional. O cara não analisou o que ele vai fazer, o que ele vai vender, o que ele vai produzir. Mas é o que a gente falou no episódio, é o que a gente falou naquele episódio que a gente gravou. Sim. Que é a facilidade até pro próprio contador. Sim.
né? Mesmo Então, que o ela seja próprio contador acessória. é cômodo ele Sim. mantendo a empresa no Simples, porque facilita a Ô, escrituração. Gersino, né? a maior faculdade, quer dizer, a gente ganha prêmio quando chega uma empresa e que a gente escuta do empresário, eu quero lucro real. Sim. Você não tem, cara. Que ele chega falando, eu quero Eu lucro quero. simples, né? Eu quero. Como que você vai me manter no Simples, né? Cara, ninguém pensa no lucro real. Por quê? Porque dá trabalho, principalmente Sim. os contadores. Dá trabalho Fica para a com medo, contabilidade. inclusive, de preço, né? Porque o Sim, preço normalmente... Sim. Na verdade, ele te dá mais muda. trabalho, porém a forma tributária é mais justa. Sim. Mas tem um engano aí, que o que é? Ele se ilude com o Simples Nacional porque ele começa a pagar 4, alguma coisa, né? 6%. Ou 6, 10, 12, e vai aumentando. ele vai aumentando o faturamento, e a alíquota vai aumentando E às vezes ele nem vê. ele nem percebe. Não, estou pagando 6%, é 5%. Não, eu comecei com Quando vê, ele está daqui a pagando pouco, 22. né? Sim. Quando vê, ele está pagando De repente, 22. ele está pagando mais do que o presumido. Sim. Presumido. Tem É. muitos Quer ver? casos. Quer ver? Olha aqui. Marcão, por que posto de combustível só fica no lucro real? Por causa que, assim, ele toma crédito, o regime da não cumulatividade, ele tem direito a ter despesas e ele vai por o lucro efetivo. E o lucro é baixo, deve ser baixo. Muito Sim, baixo. porque o que acontece, Darcy? Hoje, quando eu vendo combustível, é pautado. Ah, já está determinado o Pô, preço. já tem determinado preço. Então, eu não posso vender acima daquilo. Então, a minha margem de lucro é muito baixa. Então, por ser a minha margem de lucro muito baixa, eu automaticamente vou para o quê? Para o regime tributário, que vai me dar o quê? Melhor economia, que seria o lucro real. Sim. Né? É a mesma situação. Eu, de repente, sou um posto de gasolina, isso é simples. Ele está morto. Por quê? Existe pauta para tudo. Existe pauta para vender a gasolina, existe pauta para vender o álcool. E ele não pode vender. Ele ia ser tratado acima. como uma padaria, por Isso! exemplo. Uma padaria. Ou seja, ele fatura 1 Cigarro, milhão e isso. a DAS vem 100 mil. 100 mil. Isso aí. Só que às vezes no real daria 5 mil, Sim, isso. 10 mil. 10 mil. Sim. É que nem cigarro. Cigarro você vende por pauta. Você não pode vender acima daquilo. Então, ou seja, se eu for vender cigarro acima da pauta, eu sou autuado. Se eu vender abaixo da pauta, o meu concorrente me entrega. É a mesma coisa com combustível. Marcão, é porque a primeiro momento, até pra gente. Nossa, rapaz, o assunto vai passando e É muito já rápido. vai chegando. E a gente sempre acha que fala tudo, mas hoje já deu uma clareada. Mas o que a gente percebe é o seguinte: as empresas, obviamente, elas abrem querendo ser do Simples, mas chega uma hora que não consegue. Obviamente, já tem empresas que já nascem fora do Simples, que jamais. Só que o que acontece aqui é o seguinte, Marcão: a empresa, no momento que ela. Uma das coisas na troca de regime, a primeira. Eu já vi acontecendo. Minha contabilidade de 2000 vai passar a ser 10. Já viu esse assunto? Isso é mito relativo. Porque vai depender do regime e escolha. Por exemplo, nós estamos no escritório, né? Que nós estamos hoje fazendo uma contabilidade para o médico. E simplesmente sentamos com ele e fizemos o planejamento tributário. Sim. E ele falou, olha, eu vou receber média X por mês. Fizemos, né, já que ele é anexo 5, fizemos quanto que ele tinha que tirar de prolabore. Sim. Primeiro mês, ele simplesmente faturou 10 vezes mais. Ou seja, então, todo aquele planejamento dele foi embora. Uhum. Sim. Você percebe? Pessoal, só um pouquinho. Anexo 5, Marcão diz o seguinte: empresas e serviços, por exemplo, no Simples Nacional, elas são consideradas anexo 3. Então, imagina, arredondando aqui, ela tem 15% de alíquota de DAS de determinado faturamento. E quando ela é considerada anexo 5? Quando o faturamento é comparado aos funcionários e quando esses funcionários é menor do que 28%, ele passa a ser anexo, ou seja, ele tem pouco funcionário para aquele faturamento, então aquilo que é 15% passa para 20%. Então, na verdade, o vai. governo ele te obriga, do seu faturamento, você simplesmente empregar 28% em encargos e salário. E se não foi anexo 5? Aí o que acontece? Se eu não estou nessa sistemática, então, por exemplo, estou no anexo 3, Sim. eu começo com 6%. Se eu for para o anexo 5, eu começo com 15,50%. Marcão, olha a diferença. Para a turma de publicidade que está nos ouvindo aí, pessoal, é o seguinte: fatura 100 mil por mês, tem 15 mil de folha de pagamento? Dançou. Dançou. Anexo 5. Fatura 100 mil reais, tem 15 mil de folha, inventa alguma coisa que pague. Não, tira a Prolabore. Tira a Prolabore. Prolabore entra. Só que o grande problema, Darcy, aí eu vou entrar um pouquinho na parte da economia, né? Sim. Quem empresário em sã consciência hoje, né? Zero, né?
vai arriscar, vai empregar 28% do que ele faturar em encargos e salário. Sim. Pô, faturei 100 mil. 28.002 é salário. Sim. Mas Então, ou seja, para você ter um planejamento tributário para sair de um anexo 5 para um anexo 3, você automaticamente está matando o teu lucro. Marcão, mas Você olha aqui. automaticamente não está investindo na empresa. Não. Né? E aí eu vou usar um princípio contábil, né? Existe um princípio contábil chamado princípio da continuidade, que ele está zero. O que seria o princípio da continuidade? Correio, há 20 anos atrás, fazia o quê? Entregar as cartinhas. Hoje, o que o Correio faz? Tudo, menos entregar carta. Verdade, verdade. Porque ele tem que se reinventar. Sim. E se todo mês eu estou tirando 28% do meu lucro para empregar em salários e automaticamente em encargos, eu vejo que eu fico o quê? Eu fico no mercado, eu não consigo ser o quê? Competitivo. Marcão, mas eu já vi clínicas que, por exemplo, nesse desenho, tinha 100 mil reais de faturamento, arredondando os valores, e tinha uma folha de 25 mil. Não sou. Só que o que acontece? Se ela contratasse um recepcionista, ainda que fosse para fazer qualquer coisa, Sim. ela ia economizar, porque ela ia ter um funcionário a mais, ela ia ter o custo daquela funcionária, Você mas tem ela ia o economizar no custo final das e- contas, Sim, com a DAS. sim, nesse sentido. Mas o que acontece? Eu vejo que você vai ter um custo. Lógico. Você vai ter um custo de 13º, você vai Sim. ter um custo É- de PLR. Tem você que vai- planilhar Aí Aí é vai o tudo. ter planejamento tudo, econômico, né? Sim. Tem que verdade. planejar Você, tudo. você tem um custo E às vezes o preço operacional. líquido Sim, sim. é mais vantajoso. E além você tem o risco da ação trabalhista. Sim. Claro, não, aí as Quer dizer, variantes, as variantes vão complicou mais ainda, né? É verdade, é Sabe o que eu verdade. tô pensando aqui? Acabou que a gente sempre promete e não termina. E não Com termina. eles, eu tô achando que nós vamos ter que fazer mais uns 20 episódios. Mas já prometeu mais, hein? Mas é gostoso isso. Se empolga, né? Nossa, vai passando e a gente não vê. Você tinha alguma pergunta? Ó, Não? eu queria fazer uma pergunta, porque nós até fizemos. Eu fiz essa pergunta para Marina Figueiredo, que esteve aqui, advogada, né? Você conhece ela também, Marcos Itamar, juíza do Tite. E o seguinte, eu fiz uma pergunta para ela, porque tem um mito, e você me falou de mito, eu me lembrei dessa pergunta, e eu gostaria da resposta aos olhos do contador. Uhum. Uma compensação, não tem muito a ver aí com o que a gente estava falando agora, mas eu não queria perder a oportunidade de perguntar isso para vocês. Uma compensação tributária de um crédito próprio, né, que tem base legal, obviamente, escrituração correta, base de cálculo, etc., memória de cálculo, ela gera automaticamente uma fiscalização de toda a escrituração contábil do cliente? Vocês veem isso acontecer na prática? Não, mito. Por que mito, Gersino? Porque a partir do momento que eu estou pedindo esse meu crédito, hoje o governo tem ferramentas, como SPEDs, para analisar esse crédito. Para ver se é legítimo ou não. Porque imagine que eu estou pedindo um crédito de 2 milhões de IPI. Automaticamente, ele não vai liberar 2 milhões. Ele vai analisar dentro de onde? Tá. Dentro da EFD e CMS-IPI, dentro das escriturações, se realmente esse crédito é o quê? Disponível. Legítimo. Legítimo, tá ali, escriturado. Então, hoje se tinha muito essa questão. Contador, eu não vou pedir ressarcimento, eu não vou pedir compensação, porque vou chamar a fiscalização. Cara, sempre foi mito. Lógico, estou pedindo um crédito de 2 milhões, 3, 4, 5 milhões. O físico, ele vai fazer que analisar para verificar se esse crédito é legítimo ou não. Agora, toda a escrituração, etc. Os últimos 5 anos. Vou pegar no pé do Marcão. Não, esquece. Isso é um grande mito. Como aquela situação que o pessoal brinca muito. Se eu retificar muitas declarações, serei fiscalizado? Sim. Essa é uma pergunta que tem. Chama atenção, né? Chama atenção. Normal. Chama atenção. Normal, Isso é claro. normal. Você tá Perdeu muito. o padrão daquilo que ia Você ser. perdeu o padrão, Sim, né? é a mesma situação. Eu estou fazendo um Mas uma coisa é fiscalizar por conta da retificação. Isso. Através de Outra retificação, né? coisa é a retaliação, Não. que é o que esse mito Esse sugere, mito que né? criou-se no mercado. Você vai ser retalhado, o fisco Isso. vai vir pra cima. Não, ele vai... Peraí, você escriturou, retificou, ou seja, alterou alguma Gente. coisa, deixa eu ver o que você alterou. Sim. Você compensou, deixa eu ver que crédito é esse, deixa eu ver a base legal. Até aí, normal. Até aquela situação também, porque assim, às vezes eu dou informação, né, por exemplo, de 1 milhão, para atender um interesse meu. Daqui a pouco eu retifico.
O interessante, chegou um cliente agora. Essa semana, fresquinho. Chegou um cliente fresco no escritório agora. E aí nós fomos dar uma olhada tudo. 2023, de janeiro a dezembro, ele tinha... cada declaração dele tinha 12 retificações. Meu Deus. Cada mês. E com débito enorme, porque aí a Receita nem retificou, a Receita não fez nada, nem olhou, nem aceitou retificação. E o cara achando que estava maravilhoso quando nós levantamos. O cara com débito enorme, enorme. Cada declaração, sem mentira nenhuma, cara. Verdade. 12 declarações. Meu Deus. Cada, não é? Competência. Cada competência. Cada competência. De janeiro cada a valor dezembro. diferente. Aí ele pediu, né? 1 milhão. Aí ele pediu para ser fiscalizado. É diferente, né? Não, é diferente. E aí o que acontece? Você também dentro do sistema da Receita, não tem como o governo traçar o trabalho deles, que é o quê? Confrontar aquela informação que está correta. Vou dar um exemplo hoje do REINF. Nós mandamos o REINF para a Receita, gera as guias. Acabei de gerar as guias, retifiquei. Opa. 5 minutos, retifiquei de novo. Fiz 50 retificação. E aí eu brinco sempre em aula, né? Oi, lindo, tudo bem? Tá precisando de ajuda? Ele recebe um e-mail dizendo isso. Oi, lindo, tá precisando de ajuda? Porque a mesma informação. É verdade. Se você que é o dono da informação não tá se acertando, tá precisando de ajuda? Dá uma mãozinha aí, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aí pra ver se realmente É verdade. a informação... Ou aquela situação clássica. A minha empresa tá com falta de o quê? Organização. Sim. E pode também acontecer. Pode sim. Pode sim. ser. Por isso a Mas é importância nesses extremos... de buscar uma boa assessoria, né? É nesses extremos que pode importante. Isso acontecer. tem que buscar. Sim, mas esse mito, ó, retifiquei 2 vezes, né? Fiz uma perdecomp, serei chamado, serei fiscalizado? Esquece, isso é mito. Tá? Sabe o que eu acho legal, Gersino? A gente convidar o pessoal que está nos ouvindo, convidar você a fazer as perguntas. De repente pode ter um para o seu... eu sou do ramo de construção, eu sou do ramo de aviação, eu sou de serviço, terceirização de mão de obra. Faça uma pergunta no comentário e a gente passa para os professores aqui poder tirar todas as dúvidas de vocês, enfim. Com certeza, com certeza. Não, quero agradecer imensamente o bate-papo aqui, que foi muito valioso. Eu tenho certeza que ajudou muito o pessoal que está nos ouvindo, acompanhando aqui o nosso podcast. E o bacana é que a cada conversa, a cada convidado, nós percebemos o quanto a realidade ela altera conforme a condição da empresa, né? E conforme também o nível de assessoria que ele está recebendo. Então, eu sempre faço esse apelo. Tome cuidado com o nível de assessoria de seus profissionais, o nível de conhecimento dos profissionais que você tem por perto. E uma coisa que vou lembrar aqui que a Marina falou também, cuidado para o barato não sair caro, né? Às vezes economiza muito na contratação. Burra, né? Deixa de buscar um advogado para já defender no início de uma fiscalização, deixa de buscar um contador para ouvir uma segunda opinião e etc. E aquilo acaba um parecer, exatamente, e acaba depois custando muito caro para o empresário, né? E é isso, agradecer muito vocês e a você também, Darcy. Itamar, muito obrigado mais uma vez, pela segunda vez, espero vir outras vezes por aqui. Marcão, mais uma vez, muito obrigado. Espero que... disposição. Com certeza você ajudou muita gente. Não reclamar, né? Passa muito rápido. Será um prazer voltar aqui. Obrigado, vamos retificar esse tempo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês e até o próximo podcast.